Mas enfim, rapaziada, vou começar aqui a aula na Dust 2, tá? Uma aula um pouco mais avançada do que o normal. Só que essa aula aqui, eu vou sempre como eu gosto de fazer, eu gosto de dar exemplos. E gosto também de dividir a aula em partes, certo? Eu gosto de dividir o Bombsite em partes, tá bom? Então eu tenho toda a metodologia de ensino. Enfim, rapaziada, esse aqui é um bomb que você joga em conjunto, certo? Nesse caso aqui, eu não consigo jogar nesse Bombsite B bem se eu não tiver um conjunto bem elaborado aqui com o KNG ou quem quer que esteja nessa posição. Normalmente o KNG, mas durante o jogo a gente acaba que joga por respawn alguns rounds, etc. Então acaba que vem jogar com vários outros teammates aqui. Então essa dupla tem que estar muito bem organizada, certo? Você aqui da B2 depende muito desse cara do meio e esse cara do meio depende muito de você aqui da B2. Então a comunicação aqui tem que ser boa, tem que ser alta, certo? Bom, vamos começar por partes, como eu não falei. Quando você joga nesse bomb aqui, você tem que dividir o seu jogo, o seu round, né, o seu ref, em duas partes. Você tem que entender quando você vai jogar de perto e você tem que entender quando você vai jogar de longe. E o que é que você ganha jogando de longe e o que é que você perde jogando de longe e vice-versa, tá ligado? Perto, longe, eu achei que tava ruim, aí melhorou. Aí depois ficou ruim, piorou e depois ficou bom de novo. Foi isso que eu falei, né? Então que nem a Dilma lá. Que eu esqueci o que ela falou, mas foi isso aí mesmo, parecido. Mas enfim, é importante você saber que round você tá jogando, tá ligado? E você sempre jogar de acordo com o round que você tá jogando. Não adianta a sua proposta ser jogar aqui do bomb recuado e você só querer brigar com os caras e não ter ninguém aqui no meio pra bangar um aqui pra você, tá ligado? Ou essa aqui na Xbox ou atrás de você aqui, certo? Enfim, você tem que dividir esse bomb de acordo com que vai, de acordo com como você vai jogar o round, certo? O jeito mais forte na minha visão de fazer um anti-rush aqui no B, certo? Aquele momento que os caras vão rushar, etc. O jeito mais forte, eu já comentei em um vídeo meu que eu tenho aqui na B da Dust 2 também, que é usando a Smoke o mais rápido possível aqui e indo pra frente dela jogando de anti-flash. Então como é o anti-rush aqui o mais forte que tem? Você vai vir aqui, seu parceiro vai smokear a passagem ou não, depende do round também. Você vai passar pelo smoke, você vai vir aqui. Nesse momento, a sua movimentação tem que ser um pouco de costas. Porque agora na Dust 2, o nego já consegue chegar aqui fazendo essas flechas aqui por cima, por exemplo, tá ligado? Que provavelmente pode ser que você fique cego quando você chegar aqui, por exemplo. Então é sempre importante você ir um pouco anti-flash, tá ligado? Esse anti-flash aqui não muda nada na sua vida e, assim, você não perde nada fazendo ele caso não venha flash, e caso venha flash você tá bem. Então é sempre importante vir aqui, fazer um anti-flashzinho, veio de anti-flash, virou, tacou a smoke, virou de novo e fica aqui na frente da smoke, tá ligado? Esse aqui é um dos melhores anti-rush que tem na B da Dust 2, porque literalmente se você faz isso, você vai pegar o primeiro do respawn pulando essa smoke aqui, ó. Ele pula esse smoke aqui, vai chegar sentando chumbo e pega a galera também que tá atrás dele rushando, né? É fácil matar, só tem um tubozinho pra você atirar. Então esse anti-rush é um anti-rush muito forte. Você literalmente, você pode começar o jogo todo fazendo esse anti-rush, tá ligado? Só que aí tem algumas coisas. Por que é ruim começar fazendo esse anti-rush todos os rounds do jogo, tá ligado? Quando você é um round forçado dos caras, você tem que pensar no jogo, quando você tá jogando, você tem que pensar, será que os caras vão rushar B? Será que faz sentido eles rusharem B agora? Quando é que os CTs, os TRs normalmente rusham B? Eles rusham B num round forçado, certo? Num round bem forçado, que eles estão com pouca economia, um 3.4, um 2.9, eles estão com pouca economia, e eles rusham B. E eles rusham B para quebrar o pace do jogo. Quando o jogo está muito estudado, quando eles estão fazendo muita entrada varanda, estão pegando muito fundo, etc. Vai ter um round no meio do jogo que eles vão dar uma explodida na besta porque eles vão mudar o pace, entendeu? Porque os CTs eles vão começar a jogar com mais força pro fundo, começar a colocar mais cara pro meio. Isso significa que o cara do B vai ficar um pouco mais fraco porque está precisando de cara pro outro lado do mapa. Então é essa hora que nego explode no B. Então, a melhor maneira de você segurar um rush B é você fazendo esse anti-rush aqui. Esse é muito forte, muito forte. Você fazer esse anti-rush aqui que não eu falei. Você vem aqui, vem de costas, pá, e faz esse anti-rush de costas, virou, senta a bala nos caras, certo? Esse time aqui, você errar essa movimentação, por exemplo, se você for teteleco e você ficar batendo sua cabeça aqui na parede e ficar andando aqui igual teteleco, você vai, esse respawn faz toda a diferença. Você tem que literalmente chegar aqui, desmocar, virar de costas,
Sentar chum. Essa é a movimentação, certo? Não seja teteleco. Não perca o tempo nessa movimentação. O respawn aqui é valioso. Muito valioso, certo? Taco, agora eu quero segurar um rush de longe. Como é que eu faço pra segurar um rush de longe? Dá. Com certeza dá. Entendeu? Com certeza dá pra segurar um rush de longe. Pra você segurar um rush de longe, você tem que, na maioria das vezes, contar com seu amigo aqui do meio. Então, muitas vezes quando eu começo do bomb, por que é bom começar do bomb, certo? É bom começar do bomb porque você consegue economizar um smoke. Você não gasta o smoke. Quando você começa já atacando o smoke, daqui a 18, fazendo aquele anti-rush lá, daqui a 18 segundos o smoke vai acabar. Isso significa que você vai estar um pouco fraco, certo? Para segurar essa posição aqui sem smoke. Então, mas quando você começa de longe, você tem a opção de só tacar um HE, por exemplo. Então você começa de longe. Quando você começa de longe, a comunicação com o seu amigo aqui do meio tem que ser muito boa. Então, KN, vou começar do bomb essa. Fique esperto para bangar uma pra mim se eu precisar, tá ligado? Direto eu falo isso aqui pro KNG. Então, KN, vou começar do bomb essa. Você tem flash? Tem uma, taquinha. Beleza, guarda pra mim ela. Demorou? Demorou. Então eu chego aqui do bomb. Tá com molotov. Ou tá com HE, por exemplo. Se você tem um conhecimento a mais do time, tem muitos times que explodem bem fazendo isso aqui, ó. Vem uma molotov, nego vem aqui, apaga a molotov e rusha, tá ligado? Com a flash já daqui saindo, que é assim mais ou menos, ó. Nego tá com essa flash aqui, junto com essa smoke, tá ligado? A flash estoura aqui assim, ó. Essa cega tudo aqui no bomb. Segue essa posição aqui, tá ligado? A única coisa, o bom dessa flash aqui é porque ela cega tudo o que isso aqui não cega, ó. Essa flash aqui é a flash boa pra entrar no B. É a flash que todo mundo usa, tá vendo? Nesse lugar aqui, ó. Ela cega bastante coisa. O bomb todo tá cego aqui, ó. O bomb todo tá cego, tá vendo? Tá no bomb aqui, você só fica cego. Quando você estiver no bomb aqui, você tá cego, tá ligado? A única posição que não cega com isso, com essa flash, é essa posição aqui, ó. Essa posição é a única que não cega. E aí, como é que você faz pra cegar esse cara aqui? Você faz essa flash aqui, entendeu? Andando um pouquinho pra frente. Você não segue o amigo TR que tá entrando, e você segue esse cara que tá aqui, ó. Tá vendo? Então, o jeito de entrar B aqui, normalmente, dos times bons, é com essa flash. Não necessariamente essa, mas tem cara que faz aqui, por exemplo. Pega esse pixel aqui e faz assim, tá ligado? Tem várias flashes que nego faz aqui. A gente faz essa aqui. Andando pra frente, eu fiz um pouco curta essa. Então, eu como player da B, eu sei do que tá vindo. Quando você joga no bomb, você tem que saber das possibilidades que tá vindo no seu bomb, certo? Qual é o meta? O que é que o outro time gosta de fazer? Qual que é o meta atual? O que é que... então jogar nesses bomb sites B, apesar de parecer simples, só tem um túnel e aí o split meio que pode rolar, tem muito mais de game. Você tem que ter muito conhecimento do que tá rolando no jogo. Você tem que saber se os caras estão pro meio. Você tem que saber se é o cara, quem é o cara que roda B aqui que vai encher o saco, o seu saco, tá ligado? Você tem que saber, por exemplo, vem um domínio fundo, um exemplo, vem um domínio fundo aqui. O DRK que joga no fundo ele comunica. Domínio fundo dos caras pegaram o fundo forte, muita flash, pá, 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 pá. E aí, nesse mesmo momento, vem uma Lurk Smoke aqui no B, tá ligado? Se vem um domínio fundo com muita flash, o DRK fala que foi 4 flash, 5 flash fundo. Por isso que é importante você comunicar a quantidade de flash, tá ligado? 5 flash fundo e um smoke no corner. Então tô vindo pegar fundo, rapaziada. Escutei 5 flash. Pra vir 5 flash aqui no fundo, é no mínimo 3 caras, certo? Vai tacar 5 flash aqui no fundo. É no mínimo 3 caras, porque vai vir 2, tacar 2 flash, dá 4. E vem mais um que tacou a quinta. Então é no mínimo 3 caras lá no fundo. Se nesse momento cai um smoke, que a gente chama de lurk smoke aqui na B. Se cai esse smoke aqui na B, que o nego taca daqui, o nego taca aqui assim. Se cai esse smoke aqui na B, tem grande chance desse smoke ser só pra baitar, tá ligado? Tem grande chance do cara não usar esse smoke. Porque se ele usar porque a força do TR nesse momento tá pro fundo. Como é que eu sei que a força do TR tá pro fundo? Porque o TRK falou que os caras bangaram 5. Se tem 5 flash aqui, é 3 caras aqui, tá ligado? Se tem 3 caras aqui, significa que é no máximo 2 caras aqui. Geralmente time bom joga usando as forças, entendeu?
Os 3 caras vão jogar primeiro que os dois. Não os dois que vai jogar aqui. Tem a chance dos dois jogar, muita chance dos dois jogar. Então eu vou ficar muito esperto. Mas isso não significa que eu vou ter que ficar aqui com muito medo dos caras, tá ligado? Vou pegar uma posição aqui e vou esperar os dois caras virem, tá ligado? E vou meter bala neles. É basicamente isso. Então você ter essa noção de jogo é muito importante, entendeu? Você ter essa noção de jogo aqui nesses bomb sites fechados, dos times, de quem roda sua posição, de quem tá. Da comunicação que tá rolando do outro lado do mapa, tudo isso é muito importante, tá ligado? Muito, muito, muito. Então, voltando ao nosso assunto lá. Outro tipo de anti-rush, taco. Fiz o anti-rush aqui, achei que era rush nos caras, os caras não vieram. Mais uma vez, quando você joga contra time bom, se eu faço 2 vezes esse anti-rush aqui, no terceiro round, os caras vão chegar aqui com 3 HE, no começo de round vão tacar 3 HE no meu cu. Tá ligado? Eu vou chegar aqui e vou tomar 3 HE. Então, você tem que mudar o jeito que você faz anti-rush. E você muda o jeito que você faz anti-rush de acordo com o que você está vendo no mapa. Mais uma vez essa questão. Então jogar nesse bomb site aqui, nessa B da Dust 2, você tem que estar sempre ligado no que está acontecendo no mapa. Pô, Taco, mas é muita coisa. Pô, tô começando a jogar agora no bomb. Você já quer que eu comece a pensar no que está acontecendo do outro lado, na comunicação. Os cara estão jogando GC, os caras nem estão comunicando direito, tá ligado? Mais uma vez, você que joga GC, comunique. Em vez de você chorar no microfone ou reclamar, comunique. Aí você vai ajudar o seu amiguinho que está do lado. E você também vai melhorar a experiência de todo mundo no jogo, entendeu? Então, em vez de você morrer e falar, ah não, esse cara é muito chato, você morre e você fala, o cara tá no B. Aí você muta o seu mic, você xinga, dá soco no monitor, você faz o que você quiser. Mas quando você estiver jogando com o seu amiguinho, e o seu amiguinho precisa da sua comunicação, você comunica e cala a boca, entendeu? Então você comunica o bagulho, você cala a porra da boca, e aí você muta o mic, muta o TS, que seja. E aí você xinga, sei lá, xinga. Compra um saco de pancada, levanta e vai dar um soco no saco, tá ligado? Você faz o que você quiser. Porém, como eu tô falando, nesses bomb sites aqui é importante, mas eu sei também que a realidade é diferente, certo? No MBR, no nosso time aqui, ninguém faz isso. Ninguém chora, certo? É inaceitável. Na maioria dos times grandes, é inaceitável isso. Mas eu sei que a realidade é um pouco diferente, eu sei que a galera prefere chorar do que comunicar. Eu sei que isso é um problema gigantesco, principalmente no nível mais baixo no CS. Então, só um adendo, né? Você aí que joga matchmaking, GC, qualquer plataforma, principalmente o GC, né? Que é a plataforma líder no Brasil aí, que a galera mais joga. Comunique, velho. Comunique. Porque é chato pra caralho. Eu, Taco, fico puto quando eu jogo com alguém que não comunica. Puto. Sério, é a pior coisa pra mim. Não só comunica, como chora também. Tipo, tá ligado? É normal você chorar às vezes. Eu choro às vezes também. Ninguém é de fé. Você chora, você se frustra, etc. Mas a maioria das vezes quando eu choro pra mim, tá ligado? Eu não falo no mic, tá ligado? Eu fico. Às vezes é normal você se frustrar, mano. Ninguém gosta de morrer, tá ligado? Mas quando você morre, cala a porra da boca. Se você quer chorar, você chora pra você. Entendeu? Às vezes eu tô treinando aqui com os moleques, eu dou uma pinada, etc. Aí eu não falo no mic, tá ligado? Eu falo pra mim. Puta que pariu, velho. Que merda do caralho. Falo bem baixinho, tá ligado? Os caras nem sabem que eu tô puto. É ruim isso, é ruim, mas pelo menos você tá só fudendo você mesmo, tá ligado? Isso aí eu não tenho nada a ver, é você com você. Sim, é live, rapaziada. É live, não é rerun não. Não, isso aí não é farpas pra nenhum jogador. Isso é farpas é pro cenário amador, entendeu? É o cenário amador. Não tem nenhum jogador. Todos os jogadores que passaram por aqui, ninguém tem esse problema aí não. Nenhum dos meus teammates tem esse problema também. Todo mundo sabe muito bem o que eu tô falando aqui. Não é novidade pra eles. Todo mundo concorda e fala e cobra isso também, tá ligado? Então, enfim. Tá, dá pra fazer um rush aqui recuado? Dá. Como é que você vai brincando com a cabeça do cara aqui nesse bomb slash? Você começa o round, por exemplo. Você começou o jogo, primeiro armado. Primeiro armado normalmente não é rush dos caras na B aqui da Dust 2. Então você chega, você tá com uma molotov só, certo? O que pode acontecer no meta atual com essa molotov? A nega apagar e vir aquela flash que eu falei pra vocês, certo? Como você fode esse cara aqui? Como você fode esse cara aqui, essa play aqui, tá ligado? Às vezes eu sinto que vai rolar essa play, e às vezes eu acerto que vai rolar essa play. Então começa aqui e tá com a molotov. Eu digo daqui a molotov, eu dou uns 2 segundos e tá com um HE na molotov. Parece burro, né, se você tá com um HE na molotov. Mas quando esse cara apaga e a molotov vem no pé dele, ele já entra slowzado e todo mundo tomou um HE
lá dentro, entendeu? Todo mundo toma uma HE no pé. Então acerta às vezes essa play. Então às vezes eu tô aqui, acho que é esse tipo de play que eles vão fazer. Se eu quero fazer um anti-rush bem safe mesmo, eu venho aqui, taco a molotov. Pá, venho aqui, taco uma HE. E já tô aqui. Por que eu já tô aqui? Eu já tô aqui porque se eu taco a molotov, taco a HE. Na hora, a HE explodiu, eu vim aqui. E a smoke apagou, na mesma hora veio isso aqui do cara, tá ligado? Eu já pico aqui, ó, sentando no chão. Na smoke mesmo, tá ligado? Então os caras tão... Acabou pros caras o round. Sério, muito acabou de verdade pros caras, não tem o que fazer. Então, essa é uma play que você tem que acertar a hora, tá ligado? Mas funciona, é boa. Entendeu? Então quando você tá aqui, você faz a molotov. Faz HE. Você vem pra cá, por exemplo. E os caras apagam, essa é a hora que você pica e senta a bala nos caras. Por que você não pica junto com a molotov e a HE? Porque às vezes é desvantagem, porque vai subir a fumaça aqui. Às vezes tem um WP, só esperando você picar, tá ligado? Só esperando aqui você ficar com essa molotov e essa HE. E às vezes você quando pica aqui, você não sabe direito o que é que tá atrás da molotov, tá ligado? Tá vendo que tem um fogo ali em cima? Você não sabe direito o que tá atrás da molotov. Então é arriscado você picar antes da smoke apagar. Então eu venho aqui, taco a molotov e taco a HE aqui do bomb. Eu fico aqui, eu não pico, tá ligado? Eu só pico caso os caras apaguem a molotov. Se os caras apagar a molotov, eu venho aqui por trás e pico, tá ligado? Se os caras não apagar, eu volto aqui, tô no bomb de boa. Strefando aqui da caixa, etc. E aí eu tenho um smoke. O que eu posso fazer com essa smoke? Por que é bom ter essa smoke? Essa smoke, você consegue ganhar tempo. Quando você tá jogando do bomb aqui, você tá aqui strafando. Às vezes, o que acontece? Às vezes eu começo o round e venho aqui. De boa. Pá, tá com uma flash. Eu tá com uma flash aqui no B. Os caras escutam a flash estourando. Os caras têm medo de ser uma WP cravado. Porque o que é que uma WP faz? Que é uma das primeiras coisas que uma WP faz quando ele vai rodar um bomb de AWP, tá ligado? A WP vem aqui, flashou e picou de AWP, tá ligado? Tá aqui cravada a mira da WP. Então, quando eu tô de coach, muitas vezes, vocês assistirem minha demo aí, muitas vezes eu vou chegar aqui, vou fazer uma flashzinha aqui e vou passar pro bomb, tá ligado? O que é que eu quero falar pro TR que tá jogando contra mim? E aí, irmão, tô de AWP, cuidado, se você colocar a cara aqui você vai morrer. Então o cara vai morrer, vai jogar com medo aqui, tá ligado? O que é que os caras faz quando estão com medo? Certo? O que é que os caras vão fazer quando eles estão com medo dessa WP aqui? Eles vão fazer uma flashzinha fake. Eles vão devolver um smoke. E aí tá ótimo pra mim, tá ligado? Porque se os caras estão com medo de mim, só porque eu joguei uma flash, eles estão gastando smoke, gastando flash, já conseguiu o que eu queria. Fiz ele gastar utilidade, tá ligado? Então ele vai fazer... Vou dar o fake nele. Ele vai tacar smoke, vai tacar flash, às vezes só vai tacar flash, às vezes nem vem. Galera, pode ser WP no B, não vou nem enfrentar. Às vezes o cara quer jogar só pro A. Então, eu tenho todas as minhas granadas ainda e fico com minhas granadas o resto do round, tá ligado? Eu tô com minha granada. Ou quando dá uns 40 segundos eu venho aqui. Aí você pergunta, tá, por que é bom você tacar um... Opa. Tá, por que é bom você tacar uma smoke nos 40 segundos? Você tacar uma smoke nos 40 segundos é bom, porque a smoke dura 18 segundos, certo? Quando a smoke dura 18 segundos, se você tacar ela no 40 segundos, os caras só vão poder entrar no seu bomb com 22, certo? 22 segundos é pouco tempo pra entrar no bomb. O nego fica ansioso, o nego vai passar smoke, o nego vai tentar fazer alguma coisa. Então você consegue jogar perto da smoke. Então, um tempo muito bom pra você sempre tacar smoke é sempre entre 32, 34 e 40 segundos, certo? Se você tem um smoke pra final de round, 34 a 40 segundos é a hora que você taca a smoke. Qualquer bomb site que você tiver, essa é a hora certa. Lógico, se você estiver marotado, você não vai tacar a porra de um smoke, você vai denunciar a sua posição. Mas se você tem um smoke pra gastar, você está só por informação no seu bomb e tem 38 segundos aqui, por exemplo, eu tá com smoke, vai faltar 20 segundos, vou me aproximando aqui. Quero ver nego passar smoke. Mas não passa, eu vou ficar aqui, ó. Quero ver passar, não passa. Entendeu? Então, você começar um round tacando uma flash pra deixar os caras com medo achando que é um WP, é uma opção boa. Você vai tacar uma WP, nego vai achar que você tá lá. Você tem um smoke ainda. Aí você fala, pô, taco, mas se nego não... Se os caras não... Se os caras não comprar a ideia que é a WP e vir me buscar, tá ligado? O que acontece? Você tá aqui estrefando. Estrefando. Se você vier alguém vindo buscar você, você vai ter a chance de matar o cara, certo? Você vai estar de coach, por exemplo. Assolador aqui. Enfim, você vai ter a chance de dar uma bala no cara pelo menos, tá ligado? Opa, vem me buscar. Se você perceber que ele tá entrando mesmo, se os caras estão explodindo aqui na B, você pode fazer um smoke aqui no bomb, por exemplo. Você faz esse smoke aqui. Com essa smoke aqui você já se protegeu, tá vendo? Tá protegido aqui pra um monte de coisa com essa smoke. Você pode usar ela, você pode subir aqui em cima do negócio, tá ligado? Jogar em volta dela. Tem um monte de coisa pra fazer com essa smoke aqui. Se os caras vier explodindo, por exemplo, você tá aqui, você jogou uma flash pra começar o round só. Começou o round jogando uma flash aqui. Os caras estouraram o B. Tá vendo muita coisa aqui no B. Flash, subiu aqui, caiu dessa caixa e fez essa smoke aqui. Quando você faz esse smoke aqui pra ganhar tempo, esse é o tempo que seu amiguinho aqui consegue vir ajudar você com flash, entendeu? Com flash. E aí, como você é um cara que você é bom,
quando você é um cara que é bom, olha como esse smoke fica, tá vendo? Quando você é um cara que é bom, você sabe que o entre fragger dos caras provavelmente, não é uma certeza, vai comer pra direita aqui, tentando matar você aqui no bomb, certo? Ele vai fazer isso aqui. Quando ele estiver fazendo isso aqui, essa é as horas que seu amiguinho aqui do meio vai estar bangando atrás de você, tá ligado? Por isso que eu falo, KN, banga atrás, banga na frente, tá ligado? Ou o KN mesmo já fala, tô bangando atrás, ele percebe a situação, olha a minha tela, ele percebe, a maioria das vezes. Ele banga atrás de mim. Quando ele faz essa flash aqui e tem essa smoke aqui, e essa flash estourando aqui atrás, o carinha que tá comendo aqui, ele vai ficar muito cego com essa flash estourando aqui, tá vendo? Ele vai ficar muito cego. Então quando ele fica cego, eu uso o time que a flash estoura e pico só pra esquerda. Opa, estourou, matei o trouxa cego. Estourou, matei o trouxa cego. Opa, comeu alguém aqui, tô na smoke esperando você comer. Vim aqui atrás da caixa, ganhei mais tempo pro meu time. E assim você vai ganhando tempo. Quando você ganha esse tempo pro seu time, quando você vai usando essas flash, matando os caras cegos, comeu um aqui, você vai matando. Quando você vai matando os caras que estão comendo aqui, você vai ganhar muito tempo pro seu time. E quando o seu time tem esse tempo, quando o KN chega aqui do WP, quando o KN tá bangando pra mim, ele chega aqui, coloca a mídia de alto, tá pegando os caras cegos, tá pegando os caras me comendo aqui no bomb, é muito fácil matar esses caras, tá ligado? É muito fácil não, é muito bom matar esses caras. É muito bom matar esses caras. Então, essa é a noção que você tem que ter. Se você tá jogando do bomb, normalmente você tá jogando pra tentar dar a primeira bala, certo? Se você tiver chance de dar a segunda bala, você vai pra segunda bala, tem que jogar com confiança aqui. Se for uma explosão e você tá do bomb, se o nego comprar que você tá aqui, o nego vir atrás de você, você tem a opção da smoke, por exemplo. Você tem a opção de simplesmente se esconder na caixa. Às vezes eu não tenho uma smoke, tá ligado? Às vezes eu não tenho uma smoke, então às vezes eu tô aqui, me escondo na caixa, só espero o flash do meu time. Muitas vezes os caras tão perto de mim aqui, os caras estão aqui já, ó, e eu tô aqui escondido. Tô chegando com flash em 3 segundos. Flashei, tá ligado? Piquei os caras. Muitas vezes isso acontece. Então deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um round semi dos caras, tá vendo? Esse aqui é um round semi dos caras. Como a gente começou o round? A gente começou o Fallen WP meio, certo? O Fallen, ele tem uma flash pra mim. Eu sei disso. Com certeza na comunicação eu tô falando. Fallen, você tem essa flash, guarda pra mim. Ou o Fallen tá falando, tá, tem uma flash pra você. Com certeza. O Fallen veio meio de AWP. É um 3.4 dos caras. Eu tenho essa informação. Eu tô sempre lendo a economia. Eu sempre sei quando os caras têm dinheiro ou não. Quer dizer, sempre é foda, mas a maioria das vezes eu sei, tá ligado? Quando os caras têm dinheiro ou não. Então, esse round aqui é um round 3.4 e eu sei disso aqui. O KN fez uma agressão no escuro. Eu tô sozinho na B, certo? Eu tô sozinho na B. Eu tenho todas as granadas, certo? Esse meu anti-rush, esse anti-rush vai ser feito com a Molotov. Como vocês podem ver aqui no radar, eu vou tacar uma Molotov, ó. Tá aqui uma Molotov, certo? No escuro. Com essa Molotov tacada, eu fiz um HE. A minha HE tirou 32 do Stanislau, tá vendo? Eu já gastei uma Molotov, se você olhar aqui, ó. Tá aqui uma Molotov e um HE, ó. Pra começar o round. Que foi exatamente isso aqui que eu falei pra vocês, ó. Quando você começa o round fazendo isso aqui, e dá um tempinho, você faz um HE, se nego tá vindo pra essa play aqui, que é normal hoje, que é o meta, quando o nego vem pra essa play aqui, nossa, bugou o CS. Quando o nego vem pra essa play aqui, você vai foder eles, tá ligado? E eles vieram pra essa play, e eu tive a sorte ou a inteligência de jogar certo pra isso. Então, ó o dano que eu vou dar de começo já. Vou começar o round, tá aqui uma Molotov, o Stanislau, ele tá queimando e ele apagou a Molotov, tá vendo? Ó? E minha HE tá indo aqui nesse momento, ó. Ele vai tomar HE, ó, HE, ó. Ele apagou a Molotov, a HE foi no pé dele e do Ethan, certo? Então eu tô aqui. E nesse momento eu percebi que é um rush, então eu consigo matar o primeiro, ó. Mas eu fiquei cego, sabe? Eles fizeram aquela flash que eu falei pra vocês, a única flash que segue esse cara aqui, entendeu? Tá, enfim. Ó o dano que foi. O Stanislau entrou na Molotov de propósito pra queimar e apagar, tá ligado? A Molotov. Então ele já tomou um pouquinho de dano na minha Molotov. O Ethan tá bem atrás dele. Pra entrar também, ó. Olha só, olhar o radar. O Ethan tá bem atrás dele. Eu vou fazer a minha Molotov, vou fazer minha HE e vou dar muito dano neles. Eles estão entrando surdo e slowzado, tá ligado? Ó, tome. Os dois já estão, um entrando com 27 de life, um entrando com 61. Anti-rush perfeito. Perfeito anti-rush. Usei aquela posição que não fica cego para aquela flash lá que eu mostrei pra vocês. A única flash que cega é essa. Fiquei cego. Vou dar um sprayzinho pra ver se eu mato o primeiro entrando. Matei o primeiro entrando. No time, tá ligado? Beleza. Esse aqui é o único pick que eu conseguiria dar. Tava cego mesmo, dei uns tiros, me escondi. Me escondi na noção. Nessa hora, o Fallen vai parar tudo que tá acontecendo, que ele tá fazendo no meio e vai vir com uma flash pra mim. Ele já bangou, inclusive, ó. O Fallen já bangou. Eu tô aqui esperando. Eu tô literalmente esperando a flash do Fallen. E o que é que eu falei pra vocês? Nego bom, a maioria dos nego bom,
Porque tem uns caras que são bons hoje, mas jogam CS de imbecil. Mas os caras bons, eles vão. Quando eles entrarem, Olha lá. na maioria das vezes, tem alguns protocolos, tá ligado? Uns time bom, time grande, tem uns protocolos. E esse aqui é um deles. Então, como eu falei pra vocês, os caras vão entrar, certo? Pra esquerda, fazendo aquela movimentação pra comer o carro. Então, ó, eu já sei disso, certo? Se eles comem aqui reto, eu tô esperto também, tá ligado? Porque tem time que come reto e é bom comer reto. Ó, e o cara tava vindo comer reto. Só que aí, nessa hora, percebam aqui, ó. O Fallen tem uma flash, tá vendo? Ó? O Fallen tem uma flash aqui. A partir do momento que eu falei explodir no B, ó o boneco do Fallen aqui no radar, ó. Ó o boneco do Fallen, ó. Já virou pra B correndo. E ele vai ter uma flash aqui, essa flash aqui do Fallen, ó. Essa flash aqui do Fallen, que ele tacou agora a flash, ó. Eu me escondi, tô esperando, escutei a comunicação do Fallen, tô esperando a flash dele. Ó, explodiu a flash. Piquei, cego, tá vendo? É mais uma do taco, mais cego. Uma pra ele, pra ele, tá com tá vendo? Ele, 15 a 10, velho, 3 cego na flash do Fallen. O taco já mata o primeiro. Então se você olha esse round aqui, você provavelmente não sabe o tanto de... o tão complexo que foi esse round, tá ligado? Esse round é um round complexo. Se você não tem conhecimento desse tipo de bombsite, por exemplo, é difícil ter essas situações, tá ligado? Esse tipo de play acontece direto comigo. Comigo não, né? Nesse bombsite especialmente. Direto essa play acontece. Tem aqui, ó. Esse round aqui, ó, mais uma vez, flash do Fallen mais uma vez, ó. Esse round aqui é o seguinte, certo? Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu nesse round. Esse round aqui foi o seguinte. Os caras fingiram que tava splitando o meio, certo? Eles fingiram que tava splitando o meio. Quando eles estavam splitando o meio, o meu time, eu tô fraco, é um 5x3. Eu tô fraco na B nesse momento, certo? Tô fraquíssimo aqui. É 4 caras entrando em mim sozinho, tá ligado? Tô fraco nesse momento. Então, o que eu fiz? Certo? Eu tinha um smoke. Vem um lurk smoke aqui dos caras. Quando vem um lurk smoke aqui dos caras, nossa senhora, vocês são foda, mano. Pode falar nada, velho. Porra. Quando vem essa lurk smoke aqui dos caras, você tem algumas opções. Ou você ignora, ou você tá com a molotov atrás, depois você tá com a HE, ou você dá um stun. Nesse momento, eu tava sozinho, tá ligado? Quando eu tava sozinho, eu fiz essa play aqui, ó. Taquei uma smoke aqui. Eu taquei uma smoke aqui porque eu conseguiria jogar em volta da smoke, tá ligado? Os caras iam entrar aqui, os caras não entendem nada que tá acontecendo. E eu estaria jogando em volta da smoke, entendeu? Então vem aqui, fica anti-flash, usa essa posição, tenta matar os caras. Quando você tá sozinho, num bombe, às vezes você tem que se virar, mano. Tem 4 caras tentando entrar. Você tem que se virar, velho, pra não deixar os caras entrar, tá ligado? Então, esse foi o jeito que eu me virei. Enfim. Round split B dos caras, certo? Como eu falei pra vocês, esse cara aqui é o entry fragger deles. Por que esse cara é o entry fragger nesse round? Ele tá miado. Então nego coloca nego, eles colocam a galera que tá miada pra se matar logo, entendeu? Quem tá morto vai, descobre onde o cara tá, morre e nós mata ele. E aí, então esse cara fez um entry, foi o Sam. Ele tava com 7 de life, eu matei ele, scout, pulando, esse cara aqui ele não quer matar ninguém, esse cara aqui ele quer pegar info. Como é um 5x3, a única coisa que ele precisa aqui é me matar, mano, pra ganhar um round, tá ligado? E eu vou estar aqui. Esses 2 kills que eu vou pegar foram no talento. Beleza, top. Eu tava escondido, usei tá ligado? Usei isso ao meu favor. O entry frag dele tinha que olhar todas as posições possíveis. Eu matei esses 2 caras. Nesse momento, vocês podem ver o radar aqui, o Fallen correndo aqui, tacando a flecha. O Fallen é esse aqui da base, ó. Ele tá atacando ó, a flash vindo, o rastro da flash vindo, tá vendo? Ele vai tacar essa. Agora eu só espero. Eu sei na comunicação que o Fallen tá chegando. Ou o Fer. O Fer não tem flash, senão ele estaria oferecendo também. Mas eu sei que o Fallen tá chegando e ele tá falando: tô chegando com flash, tô chegando com flash. Eu agachei aqui, ó. Quando eu agachei, veio o flash do Fallen, os caras tão cegos, tá ligado? Agora esse aqui foi teamplay. Entendeu? Esse aqui foi. Esse aqui foi os primeiros 2 que foi talento e o resto foi teamplay. Então é isso que eu tô falando pra você, o porquê dessa sincronia entre o cara do meio e o cara do B funcionar. Porém, o cara do B tem que ter noção de quando ele vai ter essa ajuda ou não. E esse cara do B tem que controlar se ele vai ter essa ajuda ou não. Durante o round, você tem flash pra mim? Tem flash pra mim? Guarda uma flash pra mim, vou precisar. Se os caras estourar aqui no B, flash nas minhas costas, tá ligado? O que significa flash nas minhas costas? É aqui, ó. Você tá aqui no bomb, flash nas suas costas aqui, tá ligado? Você não vai ficar cego com essa flash, entendeu? Então fica cego com a flash nas suas costas, tá ligado? E os caras que estão entrando vão ficar cegão. Tá ligado?
Então é importante esse tipo de comunicação. Algumas posições aqui no B, certo? Algumas posições aqui pra você ficar no B quando você tá sozinho, você quer ficar só na mira, aquelas posições que você quer matar, tá ligado? Posições boas, por incrível que pareça, essa posição aqui atrás do altar é boa. Andando pro lado e pro outro, tá ligado? Às vezes é bom você ficar no off-angle. O que é um off-angle? Um off-angle é um ângulo que você meio que... Porque quando você... Deixa eu explicar mais fácil, certo? Sem muita coisa. Quando você tá abrindo o pixel de TR, como é que você abre aqui o pixel de TR quando você é um TR? Você vai abrindo aqui o altar, tá ligado? Você vai abrindo aqui, ó. Você vai abrindo aqui, certo? Você espera o cara nessa cabecinha aqui. Se o cara tá mais pra cá, assim, por exemplo, mirando isso aqui, você não vai esperar isso, tá ligado? Então, quando você vai abrir o pixel aqui, o seu próximo pixel que você abre, o pixel que você abre, o seu próximo, não é esse pixel aqui, tá ligado? Ninguém abre aqui. O nego vai abrir aqui, ó, tá ligado? Aqui. Então é esse momento que você tá no off-angle e você surpreende o cara, entendeu? Então às vezes eu fico no off-anglezinho aqui, ó, mais pra esquerda, tá ligado? O cara vem abrindo aqui, não acha nada, quando ele vai abrir esse pixel aqui de baixo, eu vou aqui e mato o cara, tá ligado? Outra posição boa. Outra posição boa, essa posição aqui, ó. Certo? Essa posição aqui, por que essa posição é boa? Lembra que eu falei das flashes? Quais são as flashes aqui que a galera tá entrando? Essa flecha aqui e essa flecha aqui, certo? Essa flecha aqui é a flecha mais utilizada. Essa aqui todo mundo usa, essa porra aqui. Todo mundo usa essa flecha aqui. E essas duas flechas, se você tá nessa posição, essa posição aqui não serve pra nenhuma dessas flechas. Tá vendo? Tem que ser agachado. Em pé você cega, agachado você não cega. Você usa o carro pra tapar essa coisa aqui, ó. Tá vendo? Então essa posição é uma posição muito boa pra você ficar. Certo? Outra posição boa é essa posição aqui que não falei pra vocês, certo? É uma posição boa. É bom você jogar strafando nela. Essa flash não cega. Nem todo mundo vai usar essa flash. Não adianta você pensar que todo mundo vai usar essa flash. Tem momento do round que o nego só quer explodir com essa flash mesmo e tá indo, tá ligado? Nem vai pensar em usar essa aqui. Então é boa. Essa flash aqui, essa posição aqui também é boa. De meio de round. Só que essa aqui fica cega pra todas as flashes, tá ligado? Não é tão boa assim. Outra posição muito boa é essa posição aqui, atrás do barril. Essa posição aqui atrás do barril. Essa posição aqui, quando você tá aqui, ela é boa porque você consegue dar uns time nos caras, tá ligado? Então você tá aqui, parado. Primeiro, quando o cara tá abrindo aqui o bomb, ele vai vir aqui, vai abrir, pá, não vai ver ninguém porque você tá escondido lá atrás, tá ligado? Ele não vai ver você. Ele vai vir aqui e ele vai começar a abrir aqui, ó, tá ligado? Nesse momento você vai pegar ele de costas já, de lado, tá ligado? Você vai pegar ele de lado aqui, nesse momento. Porém, você consegue dar uns time aqui também. Quando você tá aqui, tem que ir agachado para o nego não ver o seu coquinho. Então você fica agachado aqui. Às vezes você dá um piquezinho aqui, tá ligado? Tá aqui de boa. Picou, não tem ninguém, você volta, tá ligado? Tá aqui de boa ainda. Tem ninguém? Opa, voltei. Opa, piquezinho. Porque às vezes, quando o nego tá abrindo o pixel aqui, ele mira, não tem nada, ele vai abrindo outros bagulho, tá ligado? Vai ver aqui no bom, vai ver essa posição, vai ver aqui atrás, vai ver buraco, ele vai abrindo aqui. Então é essa que você dá o timing dele, tá ligado? Então essa posição é muito boa também. Uma sugestão que eu dou pra vocês também, quando vier essa Lurk Smoke, eu não sei como é chamada no Brasil, a gente chama de Lurk Smoke. Quando vier essa Lurk Smoke aqui... Eita, nós. Quando vier essa Lurk Smoke aqui... Uma boa opção também, se você não quiser fazer nada, é você ficar no portão. Fica no portão, nenhuma flash cega também. Os caras vão comer na smoke, você consegue, tá ligado? Surpreender e matar um aqui caso o nego não olhe. É uma boa coisa você ficar no portão. Outra coisa também é você revezar, quando vem essa smoke aqui, você revezar o cheiro. Dá um cheiro aqui, cheiro no meio, cheiro na direita. Cheiro na esquerda, cheiro no meio, cheiro na direita. Cheiro aqui, aí antes de recarregar, tá com a molotov. Tá com a molotov, dá mais um cheiro, recarrega, tá ligado? Recarregou, terminou a molotov, cheiro, 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 tá ligado? Essa é uma coisa boa contra o Lucky Smoke também. Algumas smokes aqui na B, ó. A smoke aqui você smoke a porta. Você encosta aqui. Tá vendo que tem esse aqui com isso aqui? Tá vendo essa madeira aqui? Você coloca no meio. Imagina o meio aqui deles. Você taca, você smoke porta. Certo? Se você quiser fazer uma execução aqui na B, por exemplo, já com smoke porta do escuro, você já consegue fazer daqui. Tem a smoke do buraco também, eu não sei se eu lembro, faz 12 dias que eu não jogo CS. E a smoke do buraco é um pouquinho complicada. Enfim, depois eu pego pra vocês. Tem essa smoke da porta. Tem essa smoke lurk que você faz aqui. Tem essa lurk smoke que você... Por que essa lurk smoke é boa? Quando você vem fazer essa smoke aqui, ó. Quando vem essa molotov,
Se você vier fazer uma Lurk Smoke aqui, que é normalmente a normal, né? Normalmente a normal que a galera faz, ela fica na Molotov, tá ligado? Ela vai parar na Molotov. Essa daqui, ela passa por cima, tá ligado? Você vem encosta aqui nesse pilar, você mira aqui, ó, na esquerda desse bagulho. Ela passa por cima da Molotov, tá ligado? É um pouquinho touch. Então você consegue smocar mesmo assim, entendeu? Essas duas smokes são boas. Tem um kit também daqui. Como faz muito tempo que eu não jogo CS, eu não lembro mais como é essa porra. Mas acho que é aqui, ó. Você vem aqui. Taca isso. Não, mais pra esquerda. Pra aqui, eu acho. Mais esquerda ainda. Calma. Vou pegar. Essa aqui eu vou pegar. Essa aqui eu lembro. Pera aí. Tá, calma. Peguei. Peguei. Aqui, ó. Essa aqui. Essa molotov aqui. É que eu não peguei o Pixel Slash ainda. Mas ela também tira o cara do portão, tá ligado? Essa é uma molotov boa pra você fazer pra encher o saco, por exemplo, do cara do B. Você abre aqui, até esse bagulho aqui, ó. Abriu, vem na metade aqui. Espaço não, walk entrou. Tá vendo? Enfim. Essa é uma molotov boa também. Corri agora em vez de walk entrou. Pegou no portão. Não pegou aqui dessa vez, eu acho. Aí expandiu. Enfim. Correndo é melhor. Fechou aqui. Correndo tá. Enfim, foi bastante tempo pra pegar essa molotov, viu? Mas que expandia pra cá também. Dessa vez não expandiu. Enfim. Essas flechas aqui são boas, que não falei. Posso ajudar o seu amigo a entrar. Tá? Essa posição também aqui é boa. Você fica pegando meio que um off-angle aqui assim, ó. Também, tá ligado? Isso aqui não é off-angle, né? Mas é uma posição boa. Essa flecha aqui é boa também pro seu amigo picar o escuro, que eu mostrei pra vocês. Seu amigo tá aqui, por exemplo. Pede essa flecha pra você, você flecha. É uma playzinha, tá ligado? Pode ser de começo de round também. Enfim, esse bombsite aqui é um bombsite muito legal de jogar. É um dos meus favoritos. Porém, você tem que ter um conhecimento um pouco mais profundo, não só do bombsite, como do mapa em si, tá ligado? Você não tem muitas opções nesse bombsite, você não tem muitas caixas, você não tem muito canto pra se esconder, tá ligado? O nego vai entrar e vai tacar molotov em tudo que é canto. É difícil jogar nesse bomb. Só que você tem que ir brincando com seus inimigos, tá ligado? Basicamente isso. Em cima da caixa do lado do carro. Em cima da caixa do lado do carro. Ah, essa aqui é... Essa aqui? Ou essa aqui? As duas são boas. Essa jogada aqui é boa, inclusive, ó. Você me lembrou de uma jogada. Essa posição aqui é boa, sim, mano. Mas nego que fica cego. Eu não gosto muito de usar ela. É meio 50-50, tá ligado? Eu não gosto de usar a posição 50-50. Na maioria das vezes. Algumas vezes eu uso, outras eu não uso. Essa posição aqui é boa. Tem uma play aqui que eu faço também, ó. Eu começo o round, eu venho aqui e fico segurando o smoke strafando aqui, ó. Tipo aquela B1 da trem, tá ligado? Se o cara aparecer e for rush dos caras, eu faço isso aqui, ó. Smoke e fico na frente da smoke, tá ligado? Não, lógico, só aparece quando a smoke explode, tá ligado? Se eu estiver aqui, eu não tiver um smoke, eu tô strafando, tem uma play que é boa, certo? Tem muito cara que joga assim, strafando aqui, strafando. Opa, apareceu, smocou, tá ligado? Ficou de flash aqui, vem pra frente da smoke. Muita gente faz isso e é bom fazer isso. Só que você não tem um smoke, por exemplo, você fica aqui de meio de round, só strafando, e o cara estourar em você, você pode strafar, strafou, viu o cara, você pode simplesmente fazer isso, ó. Opa, subir em cima da caixa, tá ligado? Sobe em cima da caixa. Ninguém espera que você faz isso. O nego vai ver você aqui. Quando os caras verem você aqui, o nego vai achar que você correu. Você tá correndo, tá ligado? Se você tá aqui strafando, strafou. Opa, subi em cima da caixa, tá ligado? Strafou. Opa, subi em cima da caixa. Tá ligado? Aí você mata os caras entrando aqui. Entendeu? Isso é uma play muito boa também. Passo meia hora pra subir nessa caixa. Pô, é muito fácil subir nessa caixa, pô. Nem precisa fazer nada, velho. Literalmente. Você não precisa nem agachar pra subir nela quando você tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, nem tô apertando Ctrl, ó. Só subindo normal, tá vendo? Porque aqui você tá no degrau já, entendeu? Aqui por baixo, você precisa apertar o Ctrl. Aqui por baixo. Aqui desse degrau é só pular. Então por isso que essa play é boa também, ó. Tá aqui, pá. Opa. Pulou. Não precisa nem agachar, tá ligado? Essa posição também é boa aqui, ó.
Surpreende bastante os caras. Mas enfim, acho que deu pra entender um pouco do conceito de jogar aqui no bomb, esperando o flash do amigo, ter essa conversa com o seu amigo pra flashar pra você. Esses bagulho de você jogar de perto, tá ligado? Chegar smocando aqui, jogar de perto, faz a smoke. Tem bastante coisa que dá pra você fazer.